Então, pessoal, a gente está no estudo das cônicas. Então, aula passada, a gente viu a elipse, certo? Que ela tem esse formato oval. Falamos sobre os elementos da elipse, focos, eixo maior, eixo menor, centro. Falamos de excentricidade. Eu passei a atividade para vocês. E agora nós vamos para a próxima cônica, que é hipérbole. E daí vai faltar ver parábola. Mas hoje nós vamos ver só hipérbole. Então, hipérbole é uma curva plana formada por todos os pontos, tais que o módulo, ou seja, o valor da diferença de suas distâncias a dois pontos fixos, dados focos, é constante igual a 2A. Então, aqui, nós temos a nossa hipérbole. Vou explicar cada elemento para vocês, tá? Então, eu pedi para abrir na apostila, então vou lá pela apostila, página 27. Então, aqui mostra o passo a passo de como desenhar uma hipérbole, mas eu quero explicar cada elemento. Então, o que eu acabei de ler lá do CA está aqui nesse quadrinho verde da página 27. E aqui nós temos a nossa hipérbole. Então, ela forma uma curva onde esses pontinhos mais próximos a gente chama de A e A'. E agora, antes nós tínhamos eixo maior e eixo menor na elipse. Agora nós temos eixo real, que é do A até o A', é das pontinhas das curvinhas. E agora nós temos o B até o B', que é o eixo imaginário, tá? Então, vamos continuar do B até B' com 2 vezes Bzinho, do A até A' com 2 vezes Azinho, foco 1 até o foco 2, 2 vezes C. Mas mudou os nomes agora. O eixo A' vai ser o eixo real e o B', o eixo imaginário. Do F1 até o F2 continua a distância focal, tá? Continua os focos e a gente continua tendo um centro. Então, nós vamos continuar tendo 2C, 2A e 2B. Nós vamos continuar também com Pitágoras, aqui na página 28. A gente tem o comprimento do eixo real, ou seja, de A até a linha, 2A. Comprimento do eixo imaginário, do B até B', 2 vezes B. E a distância focal, 2C. Então, note que o eixo imaginário e o eixo real são eixos de simetria da hipérbole, tá? Se a gente dobrar ela no centro, vai encostar um ao outro, assim como acontecia na elipse. Agora, olhem que interessante. Deixa eu aproximar mais. Aqui, nós temos o centro, até B, nós vamos ter Bzinho, porque de B até B' é 2B, então metade do caminho é 1B. Do centro até a linha, nós vamos ter Azinho, porque é metade da distância, se a distância inteira é 2Azinho, a metade vai ser 1A. E se nós ligarmos A com B, o que nós vamos formar? Um triângulo retângulo, onde é possível a gente aplicar o nosso famoso Pitágoras, onde
hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos catetos ao quadrado. Então, vai ficar C ao quadrado é igual a A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, quem que vai ser C? C vai ser do centro até o F2. Ele vai ter essa mesma distância aqui, tá? Essa é a relação que a gente consegue estabelecer com Pitágoras. Então, se nos der a equação da hipérbole, nós conseguimos descobrir a distância focal através de Pitágoras, porque na equação nós temos o valor de A e de B, e conseguimos calcular o C para ter a distância focal, que vai ser 2 vezes C, tá? Tá, professora, e como é que é essa equação da hipérbole? Da elipse nós vimos aula passada, agora vamos ver da hipérbole. Aqui temos a excentricidade, que continua a mesma fórmula, que vai ser metade da distância focal, ou Czinho, dividido pela metade da distância do eixo real, ou Azinho. Tá? Agora vamos para a equação da hipérbole. Está lá na página 31. Quero que vocês abram lá na página 31. Então, aqui, deixa eu diminuir, que eu aumentei muito. Nós temos oh, meu Deus. Para cá para eu ver as páginas, para eu dizer a página certa para vocês. Já estou lá em parábola. Então, aqui, página 31, equação da hipérbole. Então, nós temos lá assim. Assim como a elipse, ela pode estar com as curvas em pé ou deitada, tá? Em ambos os sentidos. Todas as cônicas, elas podem estar na horizontal como na vertical. Então, quando ela estiver assim, nós vamos ter primeiro x menos x0 ao quadrado sobre a ao quadrado. E quando as curvinhas estiverem deitadas, quem vem antes é o y menos o y0 ao quadrado. Inverte só essa parte de cima, ok? Quem que é esse x0 e esse y0? São as coordenadas do centro da nossa hipérbole. O A vai ser do centro até um dos pontos A maiúsculo e o Bzinho do B até do centro até um dos pontos B, maiúsculo também. Então, o Azinho nós descobrimos o eixo real e o Bzinho nós descobrimos o eixo imaginário. Então, aqui, se a gente construísse aqui o meu ficou. Deixa eu fazer de novo. Então, se nós tivesse aquele pontilhado que tem lá em cima, nós teríamos aqui Azinho, aqui Azinho, do centro até o ponto A. Aqui nós teríamos B e aqui B.
E aqui fora nós teríamos algum ponto que seria o nosso foco. E nós vamos aprender a determinar essas medidas. Então, aqui nós teríamos B, aqui B', aqui nós teríamos F1, e aqui A, aqui A', e aqui F2. Então, esses pontos vermelhos seriam os focos, e onde... Deixa eu fazer um pontinho de outra cor, fazer de azul, seria o nosso A, o A', o B e o B'. E o nosso centro sempre vai ser o X0 e o Y0, tá? A mesma coisa nós faríamos para outra hipérbole, só que agora nós estaríamos com ela deitada, então o eixo real estava na horizontal, passa a ser na vertical, por isso que o Y vem antes, e o eixo imaginário que estava na vertical passa a ser na horizontal, por isso que ele está com X, porque X é na horizontal. Ok? Então, expliquei as equações, agora vamos para os exemplos, para eu pôr em prática tudo que eu falei. E depois exercício para fixar. Então, aqui está o gabarito da tarefa de elipse, aqui no Word, deixa eu compartilhar com vocês. Depois eu termino de colocar o resto e vamos para a hipérbole. Deixa eu aumentar bem. Aqui. Então, a gente tem lá em hipérbole. Eu coloquei 2 exemplos. Primeiro eu vou copiar aqui com vocês as equações. Então, vamos lá. Para a gente ter como base as equações e eu não precisar ficar perguntando. Então, quando a nossa elipse, hipérbole, tem o foco paralelo ao X, e quando a nossa hipérbole tem o foco paralelo a Y. Então, temos as duas equações aqui. Então, aqui, determine a equação da hipérbole com focos. Então, deu os focos. Menos 10 e 2, e F2, 8 e 2. E eixo real medindo 14. Então, eixo real é o 2A. Então, vamos já começar pelos dados aqui. Eixo real é igual a 2A. Então, a gente sabe que o A vai valer 2A é igual a 14.
o A vale 7. Descobrimos o A, porque precisa na equação o A e o B, o x0 e o y0. Agora, olhem ali, reparem ali que o nosso foco, o que ele tem de igual, o foco? A abscissa ou a ordenado, ou seja, o x ou o y igual. Isso, o y, pessoal. Ninguém fala comigo. Então, o y é igual. Se o y é igual, quer dizer que eles vão estar paralelos a x, ou seja, o foco vai ter o mesmo y. Então, sabemos que, a partir disso, a nossa hipérbole vai estar em pezinha. Então, vamos lá. Então, F1, segunda informação, F1 e F2 tem o y igual, ou o mesmo y. Então, isso quer dizer que os focos estão, ou a distância focal, melhor, a distância focal está paralela a x, porque eles estão na mesma linha de y. Então, as nossas curvinhas têm que estar em pezinho. Então, se a gente criar um gráfico aqui, vamos lá. Vou inserir uma tabelinha, fazer passo a passo com vocês, tá? Então, aqui, como se a gente tivesse um plano cartesiano, tá? Vou criar um quadriculado. Então, vamos inserir os nossos eixos. Estou construindo a minha elipse a partir das informações. Minha hipérbole. Então, o eixo x, y, e agora o eixo x. Então, onde que está F1? No menos 10 em x e no 2 em y. Então, vamos andar até o menos 10 e até o 2. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5, menos 10. Aqui, vou pegar uma... Oh, meu Deus. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, aqui, e vamos subir 2 casinhas. Então, vai ficar aqui, nessa, o nosso F1. Tá? Vou diminuir aqui a letra, para não ocupar muito espaço. E boto um pontinho ali. Aqui está o nosso F1. Agora, o nosso F2. Inserir outro pontinho. Também vai estar no 2 em Y e no X é no 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, o nosso F2 fica aqui. Então, aqui está o nosso F1 e o nosso F2. Agora, a gente sabe que o nosso A, então esse aqui está de azul. Vou grifar de azul.
Ixi, não tem uma medição dele. E agora o nosso A vale 7. Grifar de amarelo, vou construir um ponto amarelo para representar o A. Então, o A sempre tem que estar na mesma linha do foco. Então, se ele vale 7, onde é que está o meio aqui, pessoal? Se temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 casinhas. Então, o meio está na 9, certo? Então, vamos andar 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui está o meio. Vou inserir um xizinho para a gente saber que é o meio. Ou seja, o nosso centro. O 7 vai ser a distância do centro até um dos pontos A, a linha e A. Então, vamos lá, vamos inserir os pontos. Um, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então, aqui nós temos um A e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui nós temos outro A. Então, já determinamos os nossos focos e os nossos As. Agora, qual é a coordenada do nosso centro? Que é uma das informações que a gente precisa. Menos 1 e 2. Estão vendo que é só pelo plano cartesiano que eu estou fazendo? Então, o nosso centro, nós já descobrimos que é menos 1 e 2. Então, o que eu descubro aqui, pessoal? O nosso centro sempre vai ter a coordenada que os focos têm semelhantes. Então, o que eles tinham de semelhantes? O Y. Então, o Y do centro também vai ser 2. E como que eu determino esse menos 1? Nada mais, nada menos do que a gente pegar e somar as coordenadas x, menos 10 mais 8, menos 2, e dividir por 2, ou seja, é o ponto médio entre os focos. Então, o centro é o ponto médio entre os focos. Como é que a gente calculava ponto médio, pessoal? Então, eu estou mostrando através do plano cartesiano e através de fórmula. Então, o xm, que é o ponto médio, vai ser igual à soma das coordenadas em x dos pontos dividido por 2. Uma média entre os x. Isso vai dar menos 1. E o ponto médio em y, para F1 e F2, nada mais é do que a soma dos y dividido por 2. 2 mais 2 dividido por 2. Ah, é diferença, né? Desculpa. Ah, não, tá bom. 2 mais 2, 4, dividido por 2, 2. Se eu vi o menos ali, já me confundi. Então, é o ponto médio entre os focos do centro. Então, tanto faz vocês descobrirem pelo plano cartesiano
ou por conta, ok? Agora, olhando aqui de novo a fórmula, temos x0, temos y0, temos a. Falta b. Então, vamos ter que aplicar Pitágoras. Então, a gente tinha que c ao quadrado. Então, quanto vale c? A distância do centro até um dos focos. Então, se olhar no plano cartesiano, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, certo? Então, é como se a gente andasse do -1 até o 8, ou do -1 até o -10. Ou seja, então, o C, né? Czinho, é a distância do centro até um dos focos, F1 ou F2. Então, a gente tem... Ai, já está acabando o tempo. Se eu usar o F1, usando o F1, eu vou ter a distância, vai ser -10 menos, -10 menos o -1, certo? Vai dar -10 mais 1, que dá -9, não existe distância negativa, então é 9. Então, aplicando a nossa fórmula, nós vamos ter 9 ao quadrado, o A, 7, e vamos descobrir o B. Então, 9 ao quadrado é 81, 7 ao quadrado é 49, B ao quadrado. Letra para um lado, número para o outro. Então, B ao quadrado fica igual a 81 menos 49. B ao quadrado fica 81 menos 49 dá 32. Raiz de 32 não é exata, então nós podemos deixar que B é raiz de 32. Agora, a gente consegue montar a equação, onde é essa equação aqui. Vou copiar lá para baixo, que é o que ele pediu. Essa é a equação geral, então nós só podemos ter numa equação x e y como incógnita. Então, vamos lá. Aqui vai ficar x menos nosso x0 menos 1. Então, menos 1 fica mais 1 ao quadrado sobre A ao quadrado. Se o A é 7, 7 ao quadrado menos de novo uma fração, em cima temos 1 ao quadrado,
Então, aqui fica y menos o centro está no 2 ao quadrado. E aqui nós ficamos com b ao quadrado. Então, raiz de 32 ao quadrado. Então, igual a 1, né? Esqueci do... Então, fazendo 7 ao quadrado fica 49. E raiz de 32 ao quadrado fica 32. Então, essa seria a nossa resposta final. Vou tentar resolver nesses 5 minutos que nos restam a número 2. Então, na número 2, nós temos o seguinte. Determine as coordenadas dos focos da hipérbole de equação y ao quadrado sobre 16 menos x ao quadrado sobre 9 é igual a 1. Essa é a letra A. Então, aqui, pessoal, quando a gente olha as equações da hipérbole, o númerozinho que está embaixo é sempre referente ao A, ao eixo real. Então, A ao quadrado é igual a 16. Logo, o outro vai ser B ao quadrado. Então, a gente sempre tem A ao quadrado, B ao quadrado, A ao quadrado, B ao quadrado. Quem que veio antes? Y ou X? O Y. Então, a nossa hipérbole está deitadinha. Se ela está deitadinha, o que que os focos vão ter de igual? O mesmo x, ou seja, a distância focal vai estar paralela ao eixo y. Então, vamos lá. Aqui, pessoal, o nosso centro, quem que vai ser y0 e x0? Não tem nenhum número com y e com x. Então, o nosso y0 vai ser 0 e o x0 vai ser 0. Logo, sabemos que o nosso centro está nas coordenadas 0, 0. Está na origem. Então, a gente tem A, tem B e consegue descobrir o Czinho através de Pitágoras. Então, nós vamos usar bastante Pitágoras, tá? C ao quadrado é igual a ao quadrado. Substituindo. C é o que a gente quer. A ao quadrado, a gente já tem aqui, ó, ao quadrado, 16. D ao quadrado, 9. Então, C ao quadrado é igual a 25. O ao quadrado passa para o outro lado como raiz. Raiz de 25 é 5. Então, descobrimos que o C vale 5. Ou seja, a distância do centro até o foco é 5. Mas o que que o foco vai ter de igual ao centro? X ou Y? Ele sempre vai ter um dos dois iguais. Se ela está deitada, a nossa hipérbole, os focos vão estar por aqui, então eles vão ter o mesmo X. Então, quando o Y vem antes, na equação, então, quando vem o Y, a hipérbole está, digamos que deitada.
Então, nós vamos ter o centro, os focos e os pontos A e a linha com o mesmo, ó, voltando aqui, eles vão ter o mesmo X. Mesma abscissa. Então, nós precisamos descobrir os focos. Então, nós sabemos que F1 vai ter C0 e alguma coisa. E o foco 2, vou fazer embaixo, também vai ser 0 e alguma coisa. Que coisa que é essa? Do centro, 1h mais o C, outra hora do centro menos o C. Então, é mais interpretação de plano cartesiano do que qualquer coisa. Então, quanto que vai ficar F1? 0 e menos e mais 5, ou 0 e 5, nem precisa aparecer o mais,